Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e hoje nós vamos começar um conteúdo sobre os diferentes tipos de reprodução que podem ser encontrados no reino vegetal, beleza? Bom, primeiro de tudo, o que significa a palavra reprodução? Reprodução seria a capacidade de um ser vivo de gerar descendentes, beleza? E, em geral, comentando sobre todos os grupos, a gente vai ter dois tipos de reproduções diferentes. Seriam elas a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, ok? As principais diferenças entre esses dois processos são: na reprodução assexuada, a gente não vai ter a presença de gametas. Essas células, os gametas, eles são células específicas para o processo de reprodução e no tipo assexuada eles vão estar ausentes, beleza? Não vai haver variabilidade genética, já que você não tem mistura de genes, mistura de DNA nesse processo, ok? O que significa isso? O progenitor vai gerar uma prole idêntica a ele, ok? O organismo filho vai ser idêntico ao organismo pai, tranquilo? Esse processo ele é mais simples, mais rápido e ele gasta menos energia do que a reprodução sexuada, ok? Dessa forma, os organismos que utilizam esse tipo de reprodução conseguem uma prole mais numerosa do que os que usam o tipo sexuada, ok? Bom, e no tipo de reprodução sexuada, nós vamos ter a presença dos gametas, das células reprodutivas específicas, nós vamos ter variabilidade genética na maioria desses processos, ok? Porque a maioria dos processos de reprodução sexuada vão envolver a troca de gametas, ok? Entre organismos diferentes. Esse processo ele acaba sendo mais simples, mais custoso quanto ao gasto energético e eles são mais lentos, eles demoram mais do que a reprodução sexuada. Bom, nessa parte aqui a gente começa a ver os principais grupos vegetais e a gente começa pelo grupo mais simples e vai caminhando até o grupo mais complexo, ok? Numa escala evolutiva, o grupo mais simples surgiu primeiro, ok? Nesse caso aqui seriam as briófitas. Eles são o primeiro grupo vegetal a alcançar o ambiente terrestre, tranquilo? Eles não possuem vasos condutores de seiva, por isso eles têm o costume de serem vegetais de menor porte, ok? Eles não vão possuir nem sementes, nem flores e nem frutos, e eles dependem da água para se reproduzir, ok? Isso de forma sexuada. Na reprodução assexuada deles, não há dependência da água, a gente vai ver mais para frente. Mas para a fecundação nesses grupos, é necessária a presença da água, ok? Eu dei o exemplo aqui para vocês dos musgos, beleza? Acredito que todos vocês já tenham visto um musgo, e geralmente eles são encontrados em locais úmidos. Como eu falei para vocês, eles dependem da água para a reprodução. Tranquilo? Bom, o próximo grupo vegetal que nós vamos ver são as pteridófitas. Eles são um grupo um pouco mais complexo do que as briófitas. Prestem atenção. Eles são o primeiro grupo vegetal a apresentar vasos condutores de seiva. Por esse motivo, as pteridófitas já possuem um porte maior do que as briófitas, ok? Eles ainda não possuem sementes, flores e frutos, e eles, assim como as briófitas, também vão depender da água para se reproduzir de forma sexuada. Esses dois grupos eles dependem da água porque os seus gametas masculinos são flagelados, ok? Eles só conseguem se movimentar e alcançar o gameta feminino quando existe a presença da água. Coloquei como exemplo para vocês aqui as samambaias. Acredito também que todos já tenham visto. As samambaias são plantas geralmente muito utilizadas para ornamentação e, e são bem comuns aqui para a gente, beleza? Bom, o terceiro grupo que nós vamos ver são as gimnospermas. As gimnospermas também possuem vasos condutores de seiva. Elas vão possuir sementes, ao contrário das pteridófitas, só que as suas sementes não vão ser envolvidas por frutos. Então a gente diz que elas possuem sementes nuas, beleza? E elas já não dependem mais da água para se reproduzir, ok? Porque os gametas das gimnospermas não são mais gametas flagelados, ok? Eles vão estar dentro de grãos de pólen. E aí a gente, no final da nossa aula, vai comentar um pouco sobre isso.
Coloquei para vocês como exemplo os pinheiros e as sequoias. E é muito interessante observar como o desenvolvimento dos vasos condutores de seiva permite o maior porte dessas árvores em relação ao grupo anterior. É bem interessante reparar isso. E o último grupo que nós vamos ver hoje são as angiospermas. Esse é o grupo mais complexo, ok? Eles também possuem vasos condutores de seiva, eles vão possuir flores, a semente não é mais uma semente nua, ela vai estar envolvida por um fruto, ok? E eles também não dependem mais da água para se reproduzir. Por exemplo, eu coloquei a roseira, que vocês podem observar aqui no cantinho, uma mangueira e aqui embaixo um coqueiro, beleza? Um outro processo de reprodução assexuada nos vegetais é a propagação vegetativa, beleza? Na propagação vegetativa, algumas partes do caule dos vegetais podem possuir botões vegetativos ou gemas, ou também são chamados de brotos. Essas regiões elas têm a capacidade de germinar e gerar uma nova planta, beleza? Isso é muito utilizado quando você vê alguma planta em algum local e você quer plantar na sua casa ou na sua horta, no seu jardim, e você tira um broto dessa planta e leva para sua casa. Só que a gente tem que ficar atento se há a presença de uma gema ou de um botão vegetativo, beleza? Para que aquela região consiga germinar e se desenvolver. Esse processo aqui ele vai acontecer em todos os outros grupos vegetais, com exceção das briófitas. Bom, agora a gente passa para os tipos de reprodução sexuada nos vegetais, ok? O principal tipo de reprodução sexuada é a fecundação, em qualquer organismo, beleza? Nos vegetais não seria diferente. Bom, na fecundação vai ocorrer o encontro e a fusão dos gametas masculino e feminino, e esse encontro e essa fusão vão gerar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver em um organismo adulto. Bom, nos vegetais a gente tem uma curiosidade em que todos os grupos vão apresentar um processo chamado de alternância de gerações, ok? O que significa isso? Eles vão apresentar duas fases diferentes durante o seu ciclo de vida. As duas fases que os vegetais apresentam são a fase de gametófito e a fase de esporófito. Os nomes são bem sugestivos, prestem atenção. Os esporófitos são aquelas estruturas que produzem os esporos por um processo chamado de meiose, ok? O que seria esse processo de meiose? Na meiose você tem uma célula, mãe, que vai originar células filhas com metade do seu conteúdo genético, metade do seu DNA, beleza? E os gametófitos produzem gametas através do processo de mitose. Na mitose, é um processo de divisão celular, assim como a meiose, mas ele é um processo um pouco diferente, porque na mitose, a célula mãe duplica todo o seu material genético e depois se divide, beleza? Então as células filhas são idênticas à célula mãe. O processo se inicia na fase de esporófito dos vegetais, que vai produzir esporos através do processo de meiose. Esses esporos vão se desenvolver em gametófitos, masculino e feminino. Esses gametófitos vão produzir os gametas através do processo de mitose, beleza? Também gametas masculino e feminino. Esses gametas, pelo processo de fecundação, vão se encontrar e vão se fundir, gerando uma célula ovo ou zigoto, beleza? Esses dois nomes são sinônimos. Esse zigoto vai se desenvolver, como eu falei para vocês, no esporófito novamente, e o ciclo se reinicia, tranquilo? Bom, aqui tem uma curiosidade muito interessante sobre as pteridófitas. Nas pteridófitas, o que a gente vê da planta, o que é visível, a fase adulta dela, é o próprio esporófito, beleza? É a própria porção da planta que vai gerar os esporos. Ao contrário das briófitas. Nas briófitas, o que a gente enxerga, a fase adulta, são os gametófitos, ok? E se a gente reparar na parte inferior da folha das samambaias, das pteridófitas, nós vamos perceber esses pontinhos coloridinhos aí, que são chamados de soros, ok? É nessas regiões que vão ser formados os esporos, beleza? Bom, continuando aqui, nas briófitas e nas pteridófitas, o gameta masculino vai ser chamado de anterozoide. E como eu falei para vocês, ele é um gameta flagelado. Por isso, a dependência desses grupos pela água, ok? Já nas gimnospermas e nas angiospermas, os gametas não são mais flagelados, os gametas masculinos, eles vão ser chamados de células espermáticas, tranquilo?
essas células vão se desenvolver dentro dos grãos de pólen. E os gametas femininos são as zoosferas, e elas vão ser chamadas assim independente do grupo que a gente estiver falando, beleza? Bom, uma curiosidade interessante aqui sobre as gimnospermas e angiospermas é que nesses grupos existem órgãos que abrigam os grãos de pólen e as zoosferas, os estróbilos e as flores, perdão. Os estróbilos são as estruturas reprodutivas das gimnospermas, que a gente conhece popularmente como pinhas, beleza? Algumas pessoas até consomem essas pinhas e tudo mais. Algumas a gente consegue consumir. E aqui, do lado, nós temos uma flor que todo mundo já conhece, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver agora as estruturas das flores das angiospermas, algumas das estruturas importantes que estão presentes nesse órgão. Bom, primeiro de tudo, as flores elas são divididas em porção masculina e feminina. A porção masculina de uma flor é chamada de androceu, beleza? E ela é composta por duas outras estruturas menores, a antera e o filete. Se vocês olharem aqui nessa segunda imagem, a antera vai ser a região que comporta os grãos de pólen, beleza? E o filete é a região que dá sustentação para essa antera, tranquilo? E a região feminina que é o gineceu, que vai comportar o estigma, estilete, ovário e óvulo, tranquilo? Aqui no óvulo que vai estar presente o gameta feminino, a oosfera, e aonde vai ocorrer a fecundação, tranquilo? Temos outras estruturas aqui como as pétalas, que geralmente são coloridas e atraem animais para que ocorra a polinização e assim a fecundação, beleza? As sépalas, que são em alguns casos a gente pode até confundir com algumas pétalas, mas são as regiões que ficam abaixo das pétalas. O pedúnculo, que vai dar sustentação para a flor, e entre outras estruturas aqui, beleza? Bom, pessoal, aqui, após a fecundação, vai ocorrer a formação da semente. Essa semente, nas angiospermas, é legal a gente lembrar que ela vai ser recoberta por um fruto, beleza? E essas sementes, ao encontrarem o solo, vão germinar e gerar um novo vegetal. Tranquilo? Bom, aqui eu queria trazer para vocês a diferença de polinização e dispersão de sementes e a importância desses dois temas. Na polinização, o que acontece? A gente vai ter o transporte dos grãos de pólen, que contêm os gametas masculinos, beleza? De uma flor para outra, beleza? Ou de um estróbilo para outro. Na polinização, ela pode acontecer com o auxílio de animais, como abelhas, beija-flores, borboletas, entre outros animais. Esses animais são atraídos pelo odor das flores, ok? Eles vão atrás do néctar daquelas flores e eles acabam se prendendo a eles grãos de pólen. E esses animais, ao passar para a próxima flor, eles acabam deixando cair grãos de pólen, capturando outros grãos de pólen. Então, assim, a gente tem flores diferentes sendo fecundadas, beleza? Para que haja essa variabilidade genética. Ou essa polinização também pode acontecer pelo vento. Por exemplo, nas gimnospermas, como a gente não tem a presença das flores, como você não tem um atrativo para esses animais, a polinização acontece exclusivamente pelo vento, ok? Bom, e a dispersão de semente não tem a ver com os pólens, ela tem a ver, como o nome diz, com o transporte da semente de um local para o outro. Por que ela é importante? Os vegetais precisam que as sementes sejam levadas para um local distante para que não haja competição entre a mesma espécie naquele local, beleza? Então, o interessante é que o animal coma aquele fruto, ok? E leve aquela semente para um local distante. Bom, a dispersão de semente pode acontecer por animais, como eu acabei de comentar, como as cutias, os macacos, os gambás, entre outros animais, até nós, seres humanos também, pelo vento, beleza? Um fruto ele pode ser carregado pelo vento, se ele for um fruto leve, ou até mesmo pela água, para aquelas árvores que estão próximas de rios e córregos, tranquilo? Bom, galera, então a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Qualquer dúvida vocês podem colocar um comentário na nossa sala de aula do Google Classroom, beleza? E é isso aí, até a próxima aula, pessoal.